Explicações sobre o fim dos tempos. Cadernos 43, em 16 de setembro de 1943. Transcorria na Itália a Segunda Guerra Mundial. Maria Valtorta diz: já que esta manhã parecia que Jesus me deixasse em repouso, depois de eu ter dito o Veni Sancti Spiritus, como é meu costume, eu abri a Bíblia ao acaso. Deparei-me com o segundo capítulo do livro de Joel, e precisamente com os versículos que vão do número 18 ao 32, conforme Neo Vulgata, hoje, Joel 2, 18 a 27, 3, de 1 a 5. Eu dava a estas palavras uma interpretação conforme o meu coração de italiana sonhava com todas as suas forças. Mas Jesus me explica um bem de mais alto significado. E Maria, como uma burrinha, o escreve, dizendo a si mesma que só o Senhor é sábio. Diz Jesus: não é no sentido em que tu o entendes. Virá a hora da paz e do perdão também para vós, italianos, a hora em que voltareis a estreitar a aliança com o Senhor, depois de ter estado nas mãos de Satanás, que vos embaralhou como se fosseis uma meada de fio nas mãos de um louco furioso. Mas as palavras de Joel não são ditas particularmente para este ou aquele povo. Elas são para o meu povo, para o povo do único, verdadeiro, grande Rei, do Senhor vosso Deus, uno e trino, Criador e Redentor do gênero humano. Aquele período de bem-estar de que fala Joel é o antecipado anúncio do quanto fala João em seu Apocalipse, muito tempo depois. Depois das tremendas guerras que Satanás terá trazido à terra, através de seu mensageiro das trevas, o Anticristo, virá o período da trégua, em que tentarei atrair-vos a mim, enchendo-vos de meus dons, depois de ter-vos mostrado, com a cruenta provação, os dons que só pode ter Satanás como autor. Ó, meus dons, serão a vossa doçura. Não conhecereis fome, estragos, calamidades. Vossos corpos e mais vossas almas estarão apacentadas pela minha mão. A terra parecerá surgir em uma segunda criação, toda nova nos sentimentos, que serão de paz e concórdia entre os povos, e de paz entre o céu e a terra, porque farei transbordar sobre vós o meu espírito, que vos penetrará e vos dará a visão sobrenatural dos decretos de Deus. Será o reino do Espírito, o reino de Deus que vós pedis com o Pai Nosso, e que não sabeis o que pedis, porque nunca refletis. Onde quereis que venha o reino de Deus, senão em vossos corações? É a partir daí que deve se iniciar o meu reino sobre a terra. Reino grande, mas sempre limitado. Depois virá o reino sem limites, nem de terra, nem de tempo. O reino eterno, que fará de vós os eternos habitantes dos céus, porque isso é natural. Eu falo àqueles que são meus súditos, e não aos réprobos, que já têm seu horrível rei, Satanás. Vosso Deus operará todos os prodígios para atrair a si o maior número de viventes, porque eu sou Deus de misericórdia, de perdão e de um amor tão infinito que, por muito que pudesseis estudar e compreender sua medida, não o conseguiríeis. O que credes ser a infinidade do meu amor por vós é como pequenina pedrinha do leito de um rio, em relação a uma inteira cadeia montanhosa, cujas bases dividem os continentes
e cujos cumes se envolvem nas nuvens. Mas crês tu que tantos prodígios de amor e tantas luzes do Espírito converterão os homens ao seu Deus eterno? Desilude-te. Se eu tivesse os cuidados que terei convosco para as necessidades do vosso corpo, só estas, para com os pobres animais sem razão, esses animais, com suas linguagens sem forma, me louvariam do amanhecer ao anoitecer. E se soubessem onde me encontrar, partiriam de todas as partes do globo para vir agradecer ao seu benéfico tutor. Mas os homens não. Na sua quase totalidade, absolutamente surdos às vozes e aos dons espirituais, e quase totalmente surdos aos dons corporais, em vez de reconhecer minha bondade e me amar por gratidão, eles aproveitarão o bem-estar que eu lhes darei para descer cada vez mais no abismo de que gostam, onde, como bestas imundas em um pântano, se revolvem e esperam o que seduz os 9/10 da humanidade: libidinagem, luxúria, fraudes, violência, roubo, heresia, superstições e outras corrupções do sentido e da mente, tão horrendas que aos honestos parece impossível que possam ser verdadeiras, mas verdadeiras são, e fazem ruborizar os céus e levantar com indignação nossa divindade. Nem a paterna concessão de dons, nem os aterrorizantes sinais do céu, naquele tempo, serão capazes de fazer filhos de Deus dos viventes. E então virá o meu grande e terrível dia. Não dia de 24 horas, meu tempo tem uma medida diferente. Eu disse dia, porque no dia se opera, e eu naquele tempo operarei. Farei a última seleção dos viventes sobre a terra, e esta ocorrerá no último desencadeamento de Satanás. Então se verão os que têm em si mesmos o reino de Deus e os que têm o reino de Satanás. Pois estes últimos, com boca, atos e, sobretudo, com coração blasfemo, cometerão os últimos desprezos para com a minha lei e os últimos sacrilégios para com Deus, enquanto os primeiros, os filhos e súditos do Senhor, se agarrarão à minha cruz, quando a última batalha atacará a terra com um horror indizível, e invocarão o meu nome que salva, e a minha vinda de juiz não os aterrorizará. Pelo contrário, será o júbilo deles, porque os fiéis são os salvos, os que Joel chama de restos do Senhor, ou seja, os que restam ao Senhor depois dos assaltos de Satanás. Benditos, benditos, benditos para sempre estes meus filhos. Deles é o eterno paraíso. Unidos aos fiéis ao Senhor de todos os tempos, possuirão a Deus, cuja posse é bem-aventurança eterna.